Boa noite, dona de oficina! Maravilha? Seja todo mundo muito bem-vindo à nossa sexta live. É sábado, mas tem live. A nossa sexta live da jornada Resgate da Oficina Mecânica. Para quem está chegando agora aí e não está sabendo o que é a jornada Resgate, a jornada Resgate da Oficina Mecânica é um evento online, gratuito e que vai ser ao vivo. E que dia que vai acontecer? No dia 22, 23 e 24 de agosto, às 8 horas da noite ou 20 horas, horário de Brasília. Beleza? Nesse evento, tá, beleza, eu falei que quando que é o evento, mas o que é esse evento? Nesse evento, o Edu vai mostrar para vocês, dona de oficina, o método para organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais. Então, se você ainda não se inscreveu e está acompanhando aqui hoje no Instagram, o link está na bio. Mas deixa a live acabar e você se inscreve, mas já vou avisando, o link está aqui na bio do perfil. Vocês que estão aí no Facebook e no YouTube, o link fica sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como de costume, eu sou o William Rezende, o perguntador. Eu gostei disso, vou falar que eu sou o perguntador agora. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, criador do método, da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficina a mudar primeiro ele, a sua mentalidade, e depois ter resultados exponenciais dentro da sua oficina. Isso aí é praticamente virou um propósito de vida e que, graças a Deus, aí tem surtido resultados, né? Muitos amigos têm, sem dúvida nenhuma, tá mudando aí a forma de pensar, várias mensagens. Às vezes, quando eu vou num evento ou outro, sempre encontro ali alguém. Esses dias, é até estranho, né? Fui ali num evento rapidinho, só para marcar uma presença ali, para dar um abraço a um amigo, né? Dono de oficina, veio uma mulher, eu não me recordo, né? Se ela é relacionada a alguma parte ali de algum scanner, alguma coisa do tipo, né? E ela veio dar os parabéns pelo trabalho, que isso daí era bacana e que ela estava indicando donos de oficinas para estar consumindo o conteúdo. Então, o que que acontece? Foi muito legal isso daí de ouvir. E assim, é um trabalho que a gente vem iniciando, vem criando um pouco mais de força, né? Muitas pessoas ainda estão começando a conhecer o Eduardo. Antes de mais nada, geralmente a gente acaba fazendo a maioria das lives, eu gosto de fazer de casa, né? Porque, querendo ou não, eu dificilmente estou ficando aqui em casa. Eu tenho um escritório que eu montei aqui, tudo certinho. Eu só estou na sala de casa por conta aí do cabo de rede. O cabo de rede não chega lá. E para evitar qualquer tipo de problema nessa hora. Mas assim, sou um dono de oficina, sei, né, o que é perfeitamente aí o que é o dia a dia de um dono de oficina, né? A gente começa o nosso dia, às vezes a gente até planeja alguma coisa, mas de uma hora para outra parece que é como se fosse aquela chuva de verão, né? Começa com solzão, daqui a pouco começa a fechar o tempo, quando a gente menos espera, desce a pancada de chuva. Já passei por muitas coisas dentro da oficina mecânica, eu mesmo, né? Ali no início, muito difícil, a Roberta, uma filhinha ali de 3 anos, né, muito novinha. Aluguei meu apartamento, morei numa kitnet na oficina para poder complementar a renda para arcar com todos os compromissos. Então, assim, né, William, só de antemão, agradecendo muito aí a presença dos amigos. Aí, ó, o Mecânica Peixoto, né, tive com ele no outro final de semana, mais alguns amigos aí, o Glauber, que é aluno da Mecânica da Mente, e vamos que vamos, né? Então, o William, aqui é o seguinte, né? Por exemplo, a gente está aí num período de fazer aí, né? Distribuir as propagandas, né? E eu tenho assim, agora à tarde eu estava lendo algumas mensagens que estavam ali, né? E assim, eu achei bem interessante alguns comentários. E, por exemplo, né, ali mostrava sobre a venda, duas situações, e tinha um comentário ali que me chamou muita atenção, porque provavelmente ele olhou ao redor, né? Ele viu uma oficina limpa, organizada,
ali o Eduardo com o tablet na mão, recepcionando ali o perguntador, que ali estava de ator coadjuvante. E assim, aí a pessoa fez um comentário infeliz ali, o William, né? Ele falou assim, não sei o que, começou a falar por conta, né? Imaginando ali que, tipo assim, eu sou um investidor, né? Tava sobrando dinheiro, catei, comprei uma oficina e tava ali, né? Mal sabe ele que para chegar em toda aquela estrutura, simplesmente eu passei ali por maus bocados, entre aspas, né? Segundo a vista humana, mas estava fazendo parte de um aprendizado que Deus estava ensinando eu e a Roberta. E que, graças a Deus, a estrutura que tem hoje, né, em vista de quando a gente começou, até na aula da mecânica da mente, quando falamos sobre organização, eu mostro fotos ali de como que era a Tagma no início e como ela está hoje. Então, assim, a pessoa imagina que você nunca passou por nada, né? Mas, graças a Deus, e fica muito, de uma certa forma, fica muito mais claro de eu poder transmitir isso. Por quê? Porque a maioria das dores que donos de oficina sentem, eu já senti e sinto até hoje, né? A preocupação ali de um problema que às vezes a gente não encontra o diagnóstico de você ficar preocupado, eu também fico, né? Me importo com tudo isso daí. Então, mais para a gente dar essa entrada aí e para a gente entrar no nosso conteúdo que vai ser bem bacana, né, William? Vamos lá, porque eu preparei até acho que vai ter um negócio aqui que vai dar para a gente mostrar aqui, inventar um pouquinho aí uma moda, né? Então vamos lá, vamos ativar o modo perguntador aí, e os amigos que estão aí também, se quiser fazer parte perguntando também, né? Um tema bem interessante, muito falado. Eu imagino que esse tema é mais ou menos assim, William. O dono da oficina, nossa, esse tema aí, ele é legal. Ele começa a ouvir, mas parece que chega uma hora que ele trava. Pum, tipo, e agora? E daqui para frente? Tipo, parece que ficou uma estrada sem saída. E não é bem assim. É só você olhar direito ali que tem o restante da estrada tá ali. Aí só falta o quê? Engatar a primeira e fazer o que precisa ser feito como manda o GPS. Certo, William? É isso aí. Então, o que a gente vai falar exatamente hoje? Sobre a estratégia para precificar os serviços da sua oficina e começar a lucrar mais. Quem não quer lucrar mais, né? Então, antes da gente começar a fazer a podcast, a pergunta em si, eu quero só saber o seguinte, quero só falar o seguinte. Mas o que saber a estratégia? Estratégia, né? Palavra bonita. Estratégia, mas saber a estratégia para precificar o serviço, como que isso aí vai me ajudar a organizar e lucrar mais? Em 90 dias, vale sempre ressaltar isso. Bom, a precificação correta do seu serviço é o que vai trazer o dinheiro, né, para dentro da sua oficina. Então, quanto melhor você aplica a estratégia correta, ou as estratégias, porque existem estratégias para precificar, melhor vai ser seu lucro. Então, a gente vai chegar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então, segura com a gente aqui um pouquinho. Vamos lá, Du. Como eu gosto sempre de perguntar, eu gosto de deixar o dono de oficina que está acompanhando a gente sempre no contexto certinho do que é o tema da live, né? Então, eu vou começar te perguntando o seguinte. O que é, basicamente só, o que é a precificação do serviço? Precificação do serviço, William, é a vida, né? É a vida da oficina. Eu acho que é praticamente ali por exemplo, se a gente tem corpo, alma e espírito, né? Eu imagino ali que a precificação ela é praticamente quase que o espírito, né, do negócio ali, porque de uma certa forma vai fazer toda a diferença. Não podemos ignorar de maneira nenhuma a questão da precificação do negócio. Isso daí vai fazer total diferença. Então, vai trazer clareza,
E assim, é algo que, por exemplo, hoje, como que muitas oficinas, né, precificam o serviço dela. Até conversando com o William de manhã ali numa reunião, tem muito dono de oficina que ele aplica o método, né, PC para fazer a precificação, né, William? É o método PC. Eduardo, o que é o método PC? É preço do coração. Então, o que acontece às vezes? Ele faz, né, monta ali uma estimativa, um orçamento, na hora que ele passa para o cliente, aí o cliente começa a contar uma história, porque tem cliente que é ligeiro, né? Ele começa a contar uma história ali, um momento que ele está passando difícil e não sei o que, ele começa, né, trazer aquilo, aí o dono da oficina, ele começa a se sensibilizar com aquela situação, e ele fala, meu, o que você consegue me ajudar e tal? E aí ele começa a amolecer e quando ele percebe, ele tirou ali uma margem, né? Opa, deixa eu só levantar aqui. Ele começa a tirar, né, valores ali do serviço, do orçamento, da estimativa que ele passou para o cliente. Aí o que acontece? Ele deixou o cliente feliz, né? O cliente conseguiu conquistar ali o objetivo dele, que era diminuir, e no final das contas, o dono da oficina nem sabe bem ao certo se foi bom ou se foi ruim. Então, assim, é muito importante ele estar ciente de que isso daí é a alma. William, se a gente for analisar, por incrível que pareça, eu vou mostrar algo aqui ao longo da nossa conversa, da nossa aula, do nosso bate-papo aqui, que é extremamente importante, assim. Por quê? Porque eu tô vendo isso, né? Olha lá, tá vendo? Eu já fiz isso também muito, meu amigo. Aproveitando essa situação, e assim, depois que eu comecei a ficar atento com isso, eu lembro até hoje que apareceu um cliente que, assim, ele, de uma certa forma, ele me venceu várias vezes. Né? Ele conseguiu me amolecer, eu apliquei o método PC e ali. Só que quando eu comecei a perceber que eu comecei a estudar, ele veio com o método PC. Eu consegui criar uma situação ali, William. Ele contou que ele estava passando uma situação muito difícil, que ele tinha feito um serviço, tinha tomado um calote e não sei o que ele precisava manter o carro em ordem. E ele começou a chorar ali. Aí eu falei, oi, ele está usando de novo essa estratégia. Só que dessa vez ele não vai. Eu falei, rapaz, meu, e não é que eu também estou numa situação muito difícil? Não é que eu fui inventar de fazer um serviço para uma pessoa aí, me deixei ele pagar com cheque, o cheque tudo voltou. Então, meu, aí foi aquela coisa, meu, ficou muito difícil minha situação. Aí, do jeito que ele fez, eu comecei a fazer. E ali eu falei, já que nós dois estamos numa situação meio complicada, vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que está o valor? Aí ele ficou olhando com a cara assim para mim, né? Aí, ó, pode ficar aí, meu, pode ficar aí que a gente vai discorrer sobre isso daí, sobre sua dúvida. Então, assim, eu percebi que o cliente fazia isso, só que aí o William, sabe o que aconteceu? Ele fez esse serviço e depois dessa vez ele não mais apareceu na Tagma. Então, assim, aí nossa, meu, e quando foi esses dias, mas, sem brincadeira, mais ou menos uns 8 anos depois, ele não ligou lá, querendo agendar para levar o carro lá. Eu falei, será que ele pensou que eu esqueci? Ele vai vir com choradeira aqui de novo? Mas eu já estava muito mais atento já, né? Então, assim, ele vai ser bem recebido, mas vai passar por todo o processo ali necessário. Então, é praticamente isso, William. A precificação ela é extremamente importante. Nós temos que entender o seguinte, né? O segmento aí segmento automotivo existe ali, né? A indústria, produto e serviço, né? O dono de oficina ele está enquadrado aonde? Nos serviços. Ele é um prestador de serviços. Vende o produto? Vende, mas é um complemento, né, do qual a gente pode estar oferecendo para o cliente. Talvez não, né? Temos que oferecer isso daí para o cliente e saber trabalhar da forma correta e justamente. Então, assim, se nós somos um prestador de serviço, qual que é o principal artifício,
né, do prestador de serviço? É a mão de obra. Né? Então, a gente tem que estar atento em relação... Será que o que estamos cobrando realmente é o suficiente para arcar com todos os compromissos que temos ao longo do mês? Esse é um ponto principal, tem que ter, por incrível que pareça. Diversas vezes, quando eu pergunto para dono de oficina, qual que é o segmento que você está enquadrado? Indústria, produto ou serviço? Ele fala, produto e serviço. E ele ainda faz questão de falar na frente, produto e serviço. Não, serviço e produto, tá? Porque é a prestação, então a mão de obra. Então, é nessa daí que a gente tem que entender que assim, a precificação é algo que tem que tomar muito cuidado. Muitos donos de oficina não prestam cuidado, e ao longo do nosso bate-papo eu vou mostrar, falar situações do qual eu já deparei, como que eu descobri quando o dono de oficina estava precificando errado, né? Mas por isso que eu falei, ao longo da nossa trajetória dessa noite aí, a gente vai poder estar conversando sobre... Você viu, o William já meteu um bloco ali, não deixou nem eu falar. Mas pode falar outra coisa. Já sabia que devia ter alguma coisa desse meio aí, mas a gente vai estar falando sobre isso. É isso aí. Edu, como o tema de hoje são estratégias para precificar, vamos de novo, né? Dá um contexto do dono de oficina. O que é estratégia? É só aquilo lá do filme do Tropa de Elite? Estratégia, estratégia? Explica melhor o que é estratégia para o dono de oficina. Tá, então vamos lá, William. A estratégia aí, né, para você fazer a precificação, vale a pena entender que, assim, querendo ou não, a estratégia, o dono de oficina ele já tem. Ele tem na mente dele, ele já executa estratégias. Só não está claro na cabeça dele. Quando fala de estratégia, por exemplo, muitos deles, né, têm estratégia de você fazer um diagnóstico. Como? Ele, na cabeça dele ali, ele já sabe que ele vai começar, dependendo, se for um defeito de injeção eletrônica, ele já vai começar ali no básico. Já vai para a bateria ali. Se ele tiver um analisador de bateria, show de bola, vai sair um relatório bacana. Ele vai ver se a bateria está saudável ou não, se a bateria está com algum problema. E olha que a gente tem pego bastante problema de bateria nos veículos, tá? Aí o que acontece? Você começa ali pela bateria, aí você vai medir pressão de combustível, vai fazer algumas medições, vai fazer as anotações. Isso daí é uma estratégia. Você está fazendo uma estratégia de colher todas as informações para você ir eliminando possibilidades até chegar ali no ponto-chave para você ter o diagnóstico correto do veículo que o cliente deixou com você. Então, assim, quando você monta tudo isso, é uma estratégia, você está aplicando, você desenha essa estratégia na sua mente e parte para a ação. Então, a estratégia aí na oficina mecânica, ela é presente diariamente aí. Então, assim, quando você fala de estratégias para precificar o serviço, né, que você presta para o seu cliente, então, assim, qual que é a estratégia? Você vai ter que começar a ter informações necessárias, né? Vai ter que ter clareza em muitos pontos para você ver se realmente vai estar de acordo ou não. Então, a estratégia é o quê? É você colher informações interessantes e necessárias para que você possa fazer essa construção. Posso já começar com alguma delas, William? Não? Tá bom. Calma aí. A gente já vai falar disso aí. Segura um pouquinho. Para. O Elton só fez uma pergunta aqui, como eu estou acompanhando lá o chat do YouTube e do Facebook. A gente vai responder no final, a gente vai responder mais no final, por isso que todas as dúvidas que o pessoal mandar, igual... A pergunta do Elton foi a mesma do Mecânica Peixoto. Nossa, Tem mano. dúvidas sobre como calcular valor, se existe uma tabela? Relaxa, a gente vai responder no final, tá bom? Agora que eu consegui achar aqui no YouTube aqui a pergunta aqui, nossa, meu. Seja muito bem-vindo, Elton. Eu vou trazer bastante informação interessante aqui. Fica bem atento aí, que vai ter muita informação legal aqui agora que eu vi, olha que da hora. Vamos lá, né? Vamos continuar aí, William. Eu esqueci de voltar aqui no YouTube. Vamos lá. Então, seguinte, beleza, entendi que precificação é
a base do seu serviço, estratégia é a forma como você executa ou planeja aquilo ali. E por que então, qual que é o maior benefício que o dono de oficina, que está ouvindo a gente, tem quando ele investe tempo em estratégias de precificação? O que ele ganha com isso? Quando ele começa a parar, usar o tempo dele para pensar nessas estratégias. Aí ele ganha vida, ele ganha motivação, ele ganha dopamina, ele ganha prazer que tem quando faz uma precificação correta é algo impressionante. Então, o que acontece, William? Vamos lá, para a gente poder até dar um start assim para trazer um pouquinho de luz aí, quando a gente trilhar o caminho da precificação. Primeiramente, eu preciso que você, dono de oficina, que está aqui comigo, você nesse momento faça uma reflexão do seguinte. Eu preciso que você... Vamos imaginar que você está em cima do muro. Você vai precisar fazer escolha. Você vai ter que escolher de um lado do muro, vamos imaginar o lado esquerdo e o lado direito. Um dos dois lados você vai ter que tomar essa direção. Isso vai ser necessário para a gente trilhar aqui o nosso assunto, o nosso bate-papo sobre precificação. Por quê? Eu lembro até hoje que quando eu estava na escola, como eu gosto há muito tempo de ler, tinha um livro que você fazia assim, você começava a ler a história e quando chegava assim no final da página, falava assim, se você quer saber quem é a pessoa que matou não sei quem, vai para a página tal. Mas se você ainda quer ter mais pistas, vai para a página tal. Tinha ali opções. Aquele livro me deixava fascinado, porque eu lia ele uma vez tomando um tipo de escolha, depois eu lia novamente tomando outro tipo de escolha para ver qual que era o final. Então, o dono de oficina, a partir desse momento que ele está aqui com a gente, eu preciso que você escolha um lado. Qual que é o lado? Você quer ser o lado de ter uma oficina, mas você ser só mecânico na sua oficina, você vai pular para o lado esquerdo. Agora, se você é dono de oficina e você quer ser dono de oficina, ser empresário, você vai para o lado direito. Então, isso daí é extremamente importante você entender. Se você quer ser, você vai ter a sua oficina, só que você quer ser mecânico, você vai para o lado esquerdo. Eu tenho uma oficina, mas eu quero ser dono de oficina. Eu vou para o lado direito. Agora, por que isso daí, William? Porque quando você passa a ser dono de oficina, você passa a ser um empresário, um empreendedor, você vai começar a entender todo esse ambiente para que a sua oficina funcione saudável. Para ela funcionar saudável, você tem que saber precificar de maneira correta. E para precificar de maneira correta, agora que você escolheu, eu vou fazer o seguinte, né? Outra coisa, você tem que entender, começar a entender o seu cliente. Quem você quer como cliente? Uma coisa é clara. Se o valor está defasado, se você cobra muito pouco, você tem que entender que a maioria dos seus clientes funciona da seguinte maneira. O cliente que vem por preço ele vai embora. E agradeça por isso. Deixa o meu comentário aqui. Se você escolheu o lado de ser dono de oficina, sim, agradeça, porque ele foi embora. Agora vamos lá. Agora o cliente que ele vem por resultado ou por qualidade, né? Por resultado e por qualidade ele vai ficar com você. Isso é prova. Por exemplo, Eduardo e a Roberta, quando começaram a Tagma até um determinado ponto, tinham alguns clientes. Só que a precificação estava errada. Quando a gente descobriu e a gente começou a entender e saber que tipo de cliente eu queria atender, aí automaticamente mudou a cara. Muitos clientes foram embora, mas outros vieram. E a gente continuou com essa prospecção. E quando você percebeu isso aí, da precificação errada, que você começou a aplicar a precificação correta conforme o seu cliente, que aí você fez lá os estudos e tal, não vou entrar agora nesse mérito, como que você começou a se sentir?
Como que era o seu sentimento mesmo? Você se sentia mais leve, mais alegre? Como que era o seu sentimento? Nossa, William, primeiro assim, agradeci muito a Deus por ter essa luz, porque era uma dúvida muito grande, se eu estava fazendo correto ou não, o que que era que estava faltando ali. Então, foi um sentimento de liberdade. É um sentimento de, puxa vida, agora vamos falar do esporte. É o atacante que tá 10 jogos sem fazer gol e ele fez. Tipo, saiu a zica. Aí, quando eu entendi isso daí, eu falei, olha, meu, agora o negócio vai deslanchar. Agora eu tô enxergando as coisas. Aí, William, foi libertador. Então vamos lá, ó, já vamos começar a construir o quê? O dono de oficina, que escolheu o outro lado do muro da direita, que é ser dono de oficina, que é ser empresário. Ele vai começar, ele vai entender que assim, o que vai sustentar o negócio dele é a mão de obra. Ele vai ter que ter uma mão de obra correta, baseada em cima de uma série de fatores necessários para que ele consiga ter informação necessária para aplicar a precificação de forma adequada. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto que é necessário, William, o dono de oficina que escolheu ser empresário, ele vai olhar o quê? Ele vai, por isso que assim, vai de região em região, a gente entende perfeitamente, faz uma pesquisa rápida de mercado, vê quanto estão cobrando, né, por determinados serviços ali na sua região, mas não é para você copiar nem nada, você vai anotar, né? Você vai anotar e você vai fazer a sua parte. Você já vai saber se seria mais ou menos o que você cobra ou não, mas não podemos levar em consideração porque os custos dele, né, todo aqueles números envolvidos dele não é o mesmo que o seu. É legal que você faça uma pesquisa rápida assim na região de uma oficina inferior à sua, de uma oficina do mesmo porte que a sua e de uma oficina que tem um porte maior que a sua, para você ver, né? Por exemplo, troca de correia dentada de um Gol G5, G6, vamos imaginar. Numa oficina inferior, quanto vai cobrar? Numa oficina mais ou menos, né, do mesmo padrão que o seu, quanto vai cobrar? E numa oficina de um grande porte, quanto ele vai cobrar? Veja a diferença que tem desses três pontos aí. E aí você já vai colhendo algumas informações. Não vou entrar em um determinado mérito, que aí a gente entra numa parte muito aprofundada de comparação. Você não está fazendo isso para comparar, você está colhendo informações ali necessárias. Aí depois, em cima disso, você vai começar. Que tipo de cliente você quer atender? Qual é o seu público-alvo? Quem é que você quer receber? Você quer o quê? Você quer receber clientes que assim, meu, eu estou desesperado, o que vier eu pego, né? Ou você quer clientes que, meu, ele quer cuidar do carro, que ele entende quando você passa. Isso daqui já vai construindo o tipo de cliente aí. Agora é o seguinte, posso dar sequência, William? Pode dar sequência? O que que você vai fazer? Agora eu vou pedir para você, em nome de Jesus, já que você escolheu o lado direito do muro para ser dono de oficina, empreendedor, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que juntar todas as informações ali necessárias. Quais são? Os famosos custos fixos e custos variáveis. Você vai ter que reunir tudo isso. Quanto é ali que você tem de aluguel, né, de conta de água, conta de luz, você paga internet, se você tem TV a cabo. Ali você vai colocar também, né, o seu prolabore, o seu salário. Já que você escolheu ser empresário, dono de oficina, você vai ter o salário, você vai ter que estipular um salário para você. Por enquanto, você vai ter que ter esse salário para você viver daquilo. Se você está iniciando, o seu salário vai ter que ser baixo, porque primeiro você vai ter que fortalecer a sua oficina, para depois você aumentar o seu salário, o seu prolabore. Você precisa fazer primeiro a sua oficina ganhar força, ficar saudável, forte. Aí depois eu vou comentar para você aí. Então, assim, você vai ter que ter ali custos fixos, custos variáveis e um outro ponto muito interessante.
você vai ter que colocar quanto você quer de margem de lucro da sua oficina. Quantos por cento você quer? Dono de oficina. Deixa eu só aproveitar que eu acho que vai ser mais um ensejo isso aí. Quando você, então, está aplicando uma precificação correta, você pode chegar a ter um lucro de até quantos por cento em um serviço? Tá, aí, William, você vai fazer o seguinte: essa parte aí, ela tem um aprofundamento mais técnico. Vamos começar da seguinte maneira. Vamos imaginar, não podemos trabalhar muito, porque na hora da construção vai ver que aí o caldo pode engrossar. Por exemplo, uma média das oficinas mecânicas, uma margem de lucratividade de 10 a 20, 25%. 25% eu vou falar para você, é uma loucura. No final das contas, sim, mas você tem uma margem, no contexto geral, de 10 a 20%. 10 já é um risco, né? 15 é uma margem boa, 20, acima de 20 seria uma maravilha, mas a oficina ela tem muitos encargos, tem muito gasto, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque antigamente, por que se lucrava mais? Não tinha tantos custos como nós temos hoje, não tinha internet antigamente, não tinha uma série de coisas ali que hoje tem, que acaba de uma certa forma. Então vamos lá. Você já vai começar a trabalhar o seguinte: você escolheu o lado direito do muro de ser empreendedor, de ser dono de oficina. Então, você vai anotar lá todos os seus custos fixos e variáveis, né? Quanto você gastou de peça naquele mês, quanto tem. Você vai fazer aquele levantamento geral. Em cima daquilo, querendo ou não, já vai estar contabilizado ali quanto você cobrou de mão de obra, né? De todos os serviços que passou ali na sua oficina. Então, quando você tiver esse contexto geral de todos os números, você vai começar a fazer o quê? Você vai ver quanto teve de entrada ao longo desse mês, né? E aí entra a estratégia, William, que é onde você vai analisar todo o contexto e em cima disso você vai colocar ali a sua margem de lucratividade. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Eu vou abrir um parênteses. Eu estou olhando umas anotações que eu fiz aqui, William, para não deixar escapar nada. É lógico que assim, quer saber muito mais que isso, aí vai ter que participar da mecânica da mente, vai ter que estar lá no. Lá tem uma aula espetacular sobre isso, que, meu, impressionante. Tem E alguma outra, planilha também junto? tem o quê? Fio, o dono da oficina, ele vai. Assim, ó, se ele for um jogador e entrar, ele vai receber uniforme de treino e de jogo, vai receber meião, chuteira top, porque é o seguinte: o jogo da oficina mecânica é um jogo que, assim, você tem que estar muito bem preparado. Até aproveitando aqui, né, o nosso amigo ali, o Elton, por que ele tem essa dúvida? E não é só ele. Um dia eu já tive essa dúvida. Só o pessoal que está no Instagram, vou só ler a dúvida dele, que foi exatamente assim: se existe uma tabela de precificados ou isso tem que ser feito de acordo com os meus gastos e despesas da oficina. Beleza? Só para o pessoal que está no Instagram entender a dúvida que ele falou. Boa, é isso daí, né? Então, assim, ó, vamos lá. Essa é a estratégia. Você tem que ir. E o que vai acontecer? Depois que você tiver todas essas informações ali, é interessante que você faça o quê? Que você comece a entender. Você vai ter que entender aqueles números. Ah, Eduardo, daqui a pouco eu vou mostrar um negócio aqui. Tá vendo o esquema elétrico de um carro ali, né? Tem um sentido para isso daí que eu quero que vocês entendam. Então, assim, você vai ter que colher essas informações. Aí, mas assim, é necessário que você não tenha de maneira nenhuma uma muleta da desculpa. Eduardo, eu não entendo sobre isso, eu não, assim, eu não manjo dessa parte. Pode ficar tranquilo, só faz. Até quem não entende, eu vou falar, eu não entendia disso, junto com a Roberta. Mas nós fazíamos. Nós não sabíamos interpretar aqueles números. Mas é aí, e olha só, que a gente vivia numa época que não tinha muita informação. Depois, hoje, graças a Deus, tem muito mais informação.
Então, o que aconteceu? Eu tinha uns números, mas eu não conseguia enxergar. Aquela planilha, a Roberta, também aí é onde a gente começou a buscar informações para entender tudo aquilo. Então, assim, você vai ter que ter um controle legal. Outro ponto extremamente importante, meu amigo dono de oficina, pelo sangue do cordeiro, muda o seguinte: não fique com as contas sua, mesmo você sabendo que você tem um salário. Jamais cometa esse crime. Misturar conta sua com conta da oficina. Sabe aquele balaio de gato todo? Ah, não, vou pagar com o dinheiro da oficina. Não faça isso. Começa a trabalhar a sua mente para você fazer o quê? Você ter plena consciência do seguinte: o dinheiro da oficina não é seu. O que entra ali no faturamento não é seu. Você é um empreendedor, um empresário que você tem ali, vai fazer a gestão, vai fazer o controle das finanças, que de uma certa forma é de algo que você escolheu abrir, a empresa. Você vai ter o seu prolabore ali, você vai receber o seu salário justo pelo fato de você executar não só essa função de fazer a gestão da empresa, como às vezes executar o serviço, né? Pode ser que ali você tenha uma quantidade de colaborador que ainda precise que você execute. Nossa, mas é só eu. Você também. Querendo ou não, você é o gestor e é o executor. Então você precisa ter um salário. Não misture. Por quê? Por exemplo, você utiliza ali carro ou moto. Não fica, você vai viajar no final de semana, você pega o cartão da empresa e pá! Não faça isso. Esse dinheiro não é seu. A oficina é sua, mas o dinheiro não é seu. Então, assim, tenha sabedoria. Quando você já começa a executar isso, William, de você tirar o seu salário, né, para você fazer essa gestão, o que vai acontecer? Você vai começar a entender todos os pontos necessários que assim, a sua mente vai começar a ser trabalhada. Por quê? Porque você vai falar assim, peraí, para que eu receba um salário maior do que eu estou recebendo hoje, eu vou ter que deixar minha oficina saudável e ela tendo lucro. E baseado em cima, assim, conforme as coisas forem melhorando, eu posso, de uma certa parte, me promover, me dar um aumento. Eu vou me dar um aumento. Por quê? Porque você está trabalhando, você está fazendo a gestão, você está cuidando da oficina, você está melhorando seus resultados. Então você merece receber um aumento. Por quê? Porque você está fazendo o que é certo. Então hoje, por exemplo, Eduardo e Roberto, eu tenho meu Prolabore. Né? A gente fez um ajuste aí, porque graças a Deus a gente vem tendo um resultado muito bacana. Então, assim, e ainda tem, William, quando você consegue constituir tudo isso e você ter uma lucratividade legal, esse dinheiro ele vai ficar ali separado. Aí é justamente onde você vai fazer a gestão. Você quer melhorar a sua oficina? Você quer comprar um equipamento? Quer comprar mais ferramenta? Quer pintar a oficina? Você vai ter um dinheiro ali que você vai fazer a gestão correta para executar. Então, olha só, precificando correto, tendo os controles, tudo, você consegue. Por exemplo, hoje, graças a Deus, a Tagma, ela tem um ferramental muito forte. Tanto que assim, a gente está com 2 jovens trabalhando, né? Está num período de integração de experiência lá. Ele falou assim: nossa, eu nunca vi tanta ferramenta. E assim, ferramenta de qualidade. Mas tudo isso foi comprado, William, mediante o quê? O momento certo de fazer o plantio. Nós aprendemos a fazer a gestão correta da oficina e assim, não funcionava assim, Roberto, eu vou comprar um elevador, Roberto, eu vou comprar uma chave de impacto, Roberto, eu vou comprar um scanner. Não é assim. Eu entendi a necessidade baseada em cima do público-alvo que eu comecei a atender, porque aí os carros foram melhorando e aí eu precisava de um ferramental. Aí, mas para comprar o ferramental eu precisava do dinheiro. Eu não podia jamais fazer a loucura do seguinte: vou, como é que fala assim?
Eu vou comprar um scanner, pronto, acabou, e como que você vai pagar? Ah, Deus proverá, né? Vou me virar aqui, alguma coisa vai acontecer, eu vou pagar. Não. Aí quando você tem o controle tudo certinho, você faz os investimentos na hora certa. Você não fica naquela loucura. E a saber que qualquer investimento que você faça vai ter que ter um retorno. Eu não vou comprar um scanner hoje numa faixa de 20 mil reais para o carro entrar lá e eu não cobrar quando eu for passar o aparelho no carro. Comprar um scanner de 20 mil para atender carro carburado. É, Não vai rolar, né? então, você vai comprar um scanner de 20 mil para você passar no carro do cliente e você não cobrar nada. Não é certo, você fez um investimento. E um investimento duplo ainda. Aquisição do equipamento e a busca pelo conhecimento. Porque o scanner, você espeta lá, ele não vai trabalhar sozinho. Ele não vai pegar você e levar você até lá no sensor que está com defeito. Não. Né? Ele vai te dar parâmetros para que você, com a sua capacidade técnica, olhando, né? Ali, dependendo como for, você utilizando aquela ferramenta, um diagrama elétrico, um esquema elétrico, para você fazer os testes necessários e chegar ao diagnóstico. Então, assim, você tem o investimento do scanner e o investimento do conhecimento técnico, e isso de uma certa forma. Né? Eu atendi muito, William, no início ali da jornada. Eu atendi muito ali no início da jornada. Assim, tinha pessoas que entravam na Tagma, queria saber o que estava acontecendo com o carro dele. Na hora que eu passava o orçamento, ele ia embora. E ficava assim, uma, duas, três, quatro. Eu falava, meu Deus, até quando essa pessoa vai ficar? E eu falo, meu, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E tava, né? Até um dia que eu tomei uma atitude lá diferente lá, e aí ele pagou pelo tempo e nunca mais voltou. Só que, em compensação, começou a entrar outros clientes que, quando eu falo que o valor do diagnóstico é cobrado, eu já tenho ali um medidor, faz parte de uma estratégia. Porque, querendo ou não, ele já pesquisou sobre, né, se recebeu uma indicação ou se procurou pela internet, ele já olhou como que é a oficina, como que é a Tagma, quem é o Eduardo, né? Já olhou a rede social, o tipo de carro que a gente atende e tudo mais. Então, quando eu falo do diagnóstico, ele já sabe. E por incrível que pareça, a estratégia, né, que a gente falou no início, utilizada na Tagma, assim, William, sinceramente, a margem, quando a pessoa ela fala, quando eu falo para ele que tem o valor do diagnóstico, assim, eu acho que 1% vai embora. Os outros 99% fica. Por quê? Porque ele já pesquisou. Na verdade, ele já foi atraído por algo que já estava desenhado na minha mente, o tipo de cliente que eu quero receber na Tagma. Clientes que querem que cuide do carro como realmente precisa ser cuidado. Zelo, carinho, dedicação, conhecimento técnico, equipamentos necessários, né? E até esse ponto aqui. Então, assim, eu desenhei todo o projeto, eu desenhei o tipo de cliente que eu queria atender e em cima disso a gente trabalha. Então, assim, a margem, ela é baixíssima. E outra, quando o cliente, sabendo do diagnóstico, quando eu passo o orçamento, aí você pode utilizar de outra estratégia. Você pode permanecer com o valor do diagnóstico, passar a estimativa, o orçamento para ele aprovar, e aí sim ter todo o complemento, ou como, dependendo como for, você pode fazer de uma certa forma, né, parte da estratégia, você fala assim, se você aprovar o orçamento, eu não te cobro o diagnóstico. Por quê? Porque ele já aprovou o serviço. Lá vai estar o quê? Vai estar peça, né, do qual você vai escolher o melhor local para você comprar, com uma porcentagem que deve ser aplicada em cima daquilo de forma correta, já é trilhando um pouquinho ali em cima do que o amigo falou. E a sua mão de obra. Então, assim, você já... Espera aí que a Siri entrou aqui na conversa. Que está ali no outro equipamento. Então, assim, você desenhando o tipo de cliente que você quer atender, aqueles clientes que querem explorar você vão embora e outros virão. Então, assim, você faz toda essa construção e, meu, isso acontece, isso é real, tá, William?
Por isso que eu falo, se você não mudar, se você for uma oficina, se você for dono de oficina mecânica, e você escolheu ser mecânico e ter um local para arrumar carro, você vai manter naquela linha tênue ali, você vai ter um resultado ou outro. Agora, se você quer resultado de verdade exponencial, vai para o lado direito, que é o lado dono de oficina. Meu, mas é só eu. Se você tem a sua mente voltada para ser dono de uma oficina, você vai ver que vai ser totalmente diferente. Tem um livro, William, que chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. É um livro fininho, mas é espetacular. E lá ele cita um exemplo de uma oficina mecânica. Eu achei muito legal isso que lá ele falou. Era o dono de oficina que vivia sofrendo, trabalhava e não via a cor do dinheiro, que a partir do momento que ele recebeu a instrução para mudar a mente dele, se tornar, ele já na cabeça dele, a pessoa que incentivou, ele já começou a trabalhar algo que eu comecei a trabalhar. Tipo, eu já me via grande. Eu já me via ali, tipo, a oficina toda arrumada sem estar arrumada do jeito que eu queria, né? Eu estava fazendo ali mediante as condições. Tudo que tinha na minha mente ali, eu já me sentia, tanto que assim, eu mudei minhas vestimentas. Eu já trabalhava, mesmo ali enquanto eu ainda estava no exercício da profissão ali, eu me mantinha limpo. Eu usava luva, para a hora que o cliente chegar, eu já retirar a luva ali de prontidão e poder cumprimentar ele, pegando na mão dele, sem ele ficar com nojo de pegar na minha. Então, assim, esse livro ele incentiva muito isso, a você, mesmo estando pequeno, você já imaginar que a sua oficina ela é muito grande. Ela é uma oficina muito valorizada, é uma oficina onde todos os clientes querem levar o carro para você. Porque você é honesto, você é dedicado, zeloso, você tem os equipamentos. Então, assim, quando você faz essa construção, de você fazer todas essas anotações, vai te ajudar muito nessa construção. Oi. Você quer perguntar mais alguma coisa? Oi. A pergunta é basicamente assim: se eu entendi direito, né, como eu não sou dono de oficina, eu preciso às vezes, deixar claro para mim que se eu entender, eu acho que o dono de oficina entendeu. Então você falou que vê se o que eu entendi faz sentido. A base, ou a espinha de uma boa precificação, da estratégia da precificação correta é você entender seus custos fixos, variáveis e o público que você quer atender. Com isso, você pode fazer a pesquisa de mercado, correto? Exato. Fechou, então. Exato. Beleza. Aquele que cobra mais, por que ele está cobrando mais? O que ele tem de diferencial? O que ele entrega de melhor que você não está entregando, que você possa fazer um ajuste? Eu já falo para vocês já. Mudar o aspecto físico da oficina. Quando você organiza, se você, tipo, algumas coisas fica jogada ali, se você organizar tudo aquilo, se você pintar a sua oficina, pintar, dependendo do tamanho, você vai comprar uma lata de tinta, você vai pedir ajuda para alguns amigos. Nessas horas aí, eu fiz isso, eu pedi ajuda, me ajuda aí. O meu sogro, ele me ajudou muito em muita coisa na oficina no início. A gente não tinha ainda os recursos, era escasso, mas assim, a gente começou a trabalhar isso a gente melhorou a pintura, começou a fazer algumas outras coisas. Tem um letreiro em cima que assim eu não conseguia trocar. Aí o que nós fizemos? A gente pintou o fundo e achou a empresa que instalava um adesivo. Ali já mudou a cara da oficina, já chamou mais atenção. Aí depois a gente foi melhorando a pintura. Eu encontrei um rapaz que começou a trazer o carro para mim. Ele trabalha numa empresa, só que ele faz uns freelance. Ele falou: quer fazer uma troca comigo, uma permuta? A gente combina alguma coisa, eu falo para você o que eu preciso fazer no carro, e em troca eu pinto a oficina. Vamos fazer assim? Eu falei: opa, show de bola. A gente entrou num acordo muito bacana que fosse justo para os dois ali. E quando ele saiu de férias, eu arrumei o carro dele e ele pintou a oficina. Então, isso, quando foi modificando tudo isso, eu já comecei a mudar valores de mão de obra.
Então, isso daí, assim, por quê? Porque eu vi que a oficina, quando eu estava fazendo essas mudanças, começou a chegar outros clientes. Já clientes com os carros, né, um pouco Você melhor. foi agregando valor ao seu serviço. Ex exatamente. Aí, ó, roupa limpa que eu trabalhava, aí eu meu tênis sempre limpo, né, usava luva, pintura, organização interna. Então isso daí foram fatores que eu fui modificando o valor, né, da mão de obra. Vou abrir um pequeno parêntese aqui, já iniciando ali. Por exemplo, hoje você tem aí, né, aplicativos que você consegue fazer o cálculo ali, ó, o tempário, né? O famoso tempário. Se você quiser ter um resultado real, você consegue colocar todos os seus custos fixos, variáveis, todos os números necessários aí, colocar lá e você consegue fazer através desse aplicativo, você consegue fazer o quê? Cálculo do valor de mão de obra. Ali ele vai te dar um cálculo do qual você vai ter um norte para você poder cobrar e a quantidade de horas para executar determinado tipo de serviço para que a sua oficina fique saudável. Tem tempário que você consegue fazer uma pesquisa rápida, quanto cobra de mão de obra para executar determinado serviço, troca de embreagem, de um Palio 1.0, né? 2000 e, vamos colocar 2014. Se você colocar rápido ali, o que vai acontecer? Você vai conseguir simplesmente colocar ali tem o valor de mão de obra que você coloca. Então vamos lá. Lá vai falar para trocar a embreagem do Palio vai ser necessário 3 horas de serviço. Você coloca lá R$ 100 a hora, vai dar R$ 300. Aí você tem ali de uma forma superficial. Se você conseguir alimentar até o tempário, e não é difícil fazer isso, você vai conseguir fazer o quê? Você vai ter uma real. Então, ali na hora que você for colocar o valor de mão de obra, ele já vai estar calculado. E quando tiver calculado, você já vai jogar, ele já vai te dar qual que é o valor correto que você tem que cobrar a hora de serviço. Então, hoje você tem essa informação. Hoje você tem esses aplicativos baratos, né? Se você for analisar, vai ser um custo, né, que você vai ter ali, mas que vai te trazer um resultado muito legal. Então, assim, por exemplo, tem uns aí no mercado que é pré-pago, William. Você paga pelo mês e se você, de uma certa forma, no outro mês você não quiser pagar, você não paga. O que não dá para ficar é sem a informação. Tudo isso parece muito complicado, muito difícil de fazer, mas não é não. Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho aqui, né, William? Para que vocês possam enxergar melhor ali. Isso aqui é um diagrama elétrico, certo? Esquema elétrico de um veículo. Então vamos lá, dono de oficina. Você simplesmente o que você faz? Você, quando vai passando o tempo, você vai pegando uma habilidade maior, você não nasce sabendo isso daqui. À primeira vista, quando você olha a primeira vez isso daqui, o que você vai falar? Você fala, meu Deus do céu, que negócio doido é esse? Só que quando você começa a estudar, que você começa a entender que ali tem os injetores, né, que ali tem, né, o sensor de detonação, que tem ali o sensor de posição de borboleta, sensor de temperatura da água, sensor de temperatura do ar, tudo aquilo está ligado numa pinagem lá em cima na saída de um módulo, e você sabe quais são os pinos. Quando você começa a descobrir isso, meu, você vai falar assim, caraca, que negócio louco, meu. Eu tô entendendo. Para mim, as primeiras vezes que eu fui entendendo, né, que tem ali sensores que são emissores, tem sensores que são receptores. E o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a leitura daquilo ali, eu falei, caramba, e quando pega um defeito, William? Um fio rompido no meio do trajeto ali que você mede ali na entrada do sensor lá no conector do módulo. Caramba, não tá chegando o sinal. Aí você vai vasculhando o chicote, você encontrou ali o fio rompido. Aí você vai lá, você faz o procedimento correto ali, tudo bonitinho. O carro funciona, apaga a luz da injeção. Você fala, caraca, meu, olha aquilo, eu entendi. Aí você vai aplicando mais, praticando mais, vai tendo mais conhecimento.
Aí você já começa a ficar ousado já, né? Aí você compra lá a Multiprobe. Meu, a Multiprobe ali da Snap-on é um negócio do caramba, velho. Meu, aquilo ali, por exemplo, se você pega com o multímetro ali na saída do módulo, no chicote ali no conector do sensor, se ele tiver só um fiapinho do fio e você medir com o multímetro ali, ele vai apitar e você não vai saber que tem um defeito. Só que quando você vem com a Multiprobe, já um equipamento melhor de diagnóstico, quando você espeta nos dois pontos ali, ele vai medir a resistência vai estar baixa, ele vai te dar que tem um problema ali. No multímetro você não pega, numa Multiprobe você pega. Aí você fala, agora eu virei o rei, velho. Agora eu tô manjando. Aí você fica ousado, você já começa, você vai ficar mais rápido, mais prático. Você já vai começar a se tornar um especialista que na hora que você descobrir os defeitos, que você trazer a necessidade, você aplicar a mão de obra correta ali do veículo, isso daí vai ser libertador. Olha só, vou contar uma situação aqui que aconteceu. Land Rover, né, uma Discovery, colocava um fusível lá, ele queimava. Na hora, você ligava a chave do carro, ele queimava. E aí abriu o esquema elétrico, consegui ele ali, né, um negócio bem complexo. Nós ficamos 2 dias para descobrir esse curto-circuito no veículo. E ali o que eu fiz, William? Eu cobrei ali 2 dias de serviço, tirando ali. Então a gente tem 8 horas no dia de trabalho, tirando 1 hora de almoço, porque foram 2 dias assim, começou cedo, ficava até a hora do almoço, eu deixei um profissional voltado só para aquilo. Então foi o quê? Eu calculei da seguinte maneira: 7, 14 horas, vezes o valor da hora cobrado, deu lá, vamos supor, deu um valor de R$ 2.000, vai. Aí na hora que o cliente ele foi, que eu expliquei para ele, eu trouxe a realidade. Ele falou, qual que é o defeito? Que primeiro que eu expliquei para ele que esse tipo de defeito eu não conseguia passar uma estimativa para ele antes. Que ia ser feito os testes e tudo mais. E ali eu expliquei para ele, eu falei, foi tantas horas de serviço no seu carro, a hora eu cobro tanto, e aí, vamos supor, deu o valor lá de R$ 2.000. Aí ele falou assim, nossa, R$ 2.000 para ver que tinha um fio rompido lá. Aí eu falei, então, você tem que entender. Aí é onde a gente vai entendendo da situação e você tem que trazer a clareza para o cliente. Aí eu falei para ele, eu falei, não, mas teve o tempo de trabalho em cima, eu deixei um profissional só voltado. Agora eu queria informar para você o seguinte, se eu falasse para você que queimou um módulo e que eu arranjei esse módulo e troquei e te cobrar R$ 5.000. Aí ele falou assim, eu falei, eu ia poder falar isso daí, você ia pagar, o carro tá pronto, né? Mas não foi, eu menti para você. E aí você não ia enxergar diferente. Então, assim, eu estou fazendo um cálculo aqui, eu estou trazendo a transparência para você. Só que para achar esse bendito desse curto que estava num fio, num chicote, num lugar lá, coisa mais difícil do mundo, levou essa quantidade de óleo. Eu estou falando para você, né? O que é? Eu não estou mentindo para você. Aí ele falou, pô, então se fosse realmente um módulo, alguma coisa, eu ia gastar mais, né? Eu falei, com certeza, um módulo de uma Land Rover, você ia gastar de, sei lá, de 5, 6, 7, 8 mil reais, dependendo do módulo. Então você está cobrando. Aí na hora ele falou assim, caramba, é verdade. Pagou até no débito lá, pagou, fez a vista. Não chorou desconto nem nada. Agradeceu muito, ficou muito feliz pelo resultado do carro, porque esse carro tinha ido para outra oficina e não tinham resolvido. Então, quando você entende disso daqui, é uma alegria. Você não entendia, você passa a entender isso daqui, abre uma visão, traz um mundo totalmente diferente. Agora eu quero mostrar um outro negócio, William. Deixa eu abrir aqui rapidinho, peraí. Enquanto você vai abrindo, eu só preciso fazer um comentário. 2 comentários, na verdade. Eu só vi aí. Eu só vi aí, eu não vi que carro que é, mas que se for de uma maré, eu só sei que tem que cortar o fio vermelho, que é o fio vermelho que desarma a bomba, não é? Como... Tô brincando, quem é dono de oficina que tem alguma maré aí, deve estar me xingando. Não. Vamos virar a página, Então, Bora o lá.
que acontece? Isso daqui, ó, é um DRE, né? Um demonstrativo de resultado do exercício da oficina. Então, aqui tem tudo bonitinho ali. Não vai dar para vocês enxergarem direito, eu imagino, mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Lembra do esquema elétrico? Não tinha conhecimento, não sabia. Quando passou a saber, manjou qualquer esquema elétrico que entrega na sua mão, você destrincha o carro. Quando você começa a fazer isso daqui, ó, essa planilha com os custos fixos, variáveis, tudo anotado com os valores, tudo certinho ali. Quando você começa a fazer e você começa a estudar e compreender, é a mesma coisa que o esquema elétrico. Vai ser um boom na sua mente. Você vai falar, caraca, meu, eu estou entendendo disso daqui. Se você quiser, você pode, de uma certa forma, ter uma pessoa de confiança para fazer isso, você pode pagar um terceiro para fazer isso, mas você precisa ter esse controle. E quando você entende, é assim, é como se você entrasse num mundo novo. Você vai entender tanta coisa daqui, que na hora de você passar ali uma estimativa para o seu cliente, que você conversar com ele, você vai ver a importância que é isso daqui. E você vai ver que o que você entrega para o seu cliente é o justo para que você consiga trazer todos os benefícios. Então, quando eu e a Roberta, a gente entendeu acerca disso daqui, foi uma loucura, William. Primeiro que veio aquela deprê, né? Eu falei, tô cobrando errado, por isso que eu tô passando situação difícil financeira. Meu Deus do céu. Aí veio o medo, né? Eu vou ter que mudar. Será que eu vou perder cliente? Não vou? O que será que vai acontecer? Peraí, deixa eu abrir aqui. Desligou, eu achei que ia ficar ali, mas não ficou. Vamos fazer. Não vai dar para fazer. Eu vou tocando aqui. Deixa eu mudar aqui para não correr nenhum risco aqui. Isso aqui, eu só estou mostrando um exemplo aqui, porque isso daqui é uma situação real de uma oficina que eu cuido de forma individual. Que assim, ele não conseguia interpretar os números e eu descobri por que ele não estava tendo resultado positivo. Né? E eu, junto com o Paulo e com a Roberta, assim, rápido, ele entregou o demonstrativo de resultado do exercício dele. A gente já descobriu ali em questão de minutos, poucos minutos, 4, 5 minutos, aonde era que estava errado no DRE dele ali. E quando a gente trouxe a estratégia que ele mudou, meu, a oficina começou a ter recurso para poder fazer investimento. Tanto que assim, ele está fazendo vários treinamentos, ele vai vir agora para São Paulo, né, fazer o método CIS junto com a gente e tudo mais. Então, isso daqui, meu, traz uma clareza enorme. Então, o que aconteceu? E aí você também pode, a partir do momento que você entende isso, é a hora que você pode fazer as outras estratégias para precificar e vender, né? Exato. Aí eu falo para você, aí, como diz um louvor que a gente canta, né? Ainda existe vida aí. Então, assim, a vida tá ali. Agora você vai potencializar essa vida. E ali é onde você começa a criar as estratégias. Então, assim, você vai mudar os valores. Só que é o seguinte, o que eu indico? Na aula da mecânica da mente, a gente entrega um escopo de uma planilha espetacular que o Paulo, né, nos forneceu, a aula sobre os números, espetacular. Sensacional a aula. Para trazer luz para o dono da oficina, que quando ele começa a aplicar ou fazer um comparativo, é outra visão. Você também pode utilizar programas de gerenciamento de oficina. Fechou ali de novo. Beleza, rapidinho. Deixa eu achar o ponto aqui que eu já tive. Pronto. Vamos ver. Então, assim, você pode ter sistemas de gerenciamento da oficina que você pode alimentar e ter tudo isso ali, né, relacionado. Como que a Tagma faz, como que o Eduardo e a Roberta faz. Além do sistema de gerenciamento da oficina, nós temos a planilha habitual. E aí a gente cruza as informações para ficar mais real ainda.
É igual o dono de oficina que pega ali, eu vou, faço um teste com multímetro, eu utilizo o osciloscópio e eu vejo pelo scanner uma sonda lambda. Eu vou pegar mais precisão, vou ter mais informações precisas na hora do diagnóstico para saber se precisa trocar o componente ou não. Então, no meu caso, a gente tem o sistema de gerenciamento mais a planilha que a gente cruza os dois. O Paulo, a mesma coisa. Planilha mais o sistema de gerenciamento, ele cruza os dois e a gente tem mais precisão ali no resultado. Quando você tem isso na sua mão, você consegue saber. Tipo assim, você vai ver... vamos lá, William. Eu vou dar uma dica bem legal. Quando você faz isso daqui, e ali, querendo ou não, você consegue enxergar o seguinte: quanto você vendeu de peça? Quanto você vendeu de peça? A margem de lucratividade dessas peças, quanto você vendeu de mão de obra, você vai ver a porcentagem ali daquele faturamento total, quantos por cento são de mão de obra. Então, assim, você pode tomar um susto muito grande com aquilo que, se você não tem o controle, você não sabe se está rendendo ou não. Então, assim, é onde você consegue enxergar que você fala, caramba, eu preciso mudar isso daqui. E aí você vai mudando. Outra coisa que é interessante você fazer, na hora de você fazer mudança de valores na sua oficina, bem lembrado, vou até tomar água que a boca está seca. Quando você vai fazendo mudanças na sua oficina, você pegou, eu tirei o desligamento automático, né? Deixa eu fazer um. Não vou conseguir fazer. Dudu, deixa aí depois. Tá. Aí, olha só. Quando você consegue ver isso daí, ver a porcentagem que está rendendo, já que você é um dono de oficina, um empresário, você descobre que assim, a sua margem de porcentagem de mão de obra, olhando ali o seu DRE, o que vai acontecer? Você vai falar, Jesus da glória, o negócio aqui está feio. A porcentagem está baixa, ela tem que aumentar. Aí você, na sua mente, você coloca, mas para eu aumentar, o que eu vou entregar mais para o meu cliente? Então, assim, é um negócio que nas aulas da mecânica da mente eu falo, antes de você aumentar o valor, entrega valor para o seu cliente. O que você pode entregar de valor para o seu cliente antes dele comprar, antes dele aprovar o orçamento? O que você pode entregar? O que você pode entregar de valor quando ele manda mensagem para você? Se você for rápido na resposta do WhatsApp. O cliente perguntou alguma coisa que agendar para trazer o carro. Se você for rápido para responder, você está entregando valor. Porque tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mandou uma mensagem aqui faz 3 horas, o cara foi me responder 4 horas depois. Não é entregar valor assim. Né? Telefone, a gente ainda utiliza, né? Apesar de nos dias de hoje ainda se utiliza telefone. Só ligou, demorou para atender. Né? Você não está entregando valor. Atendeu com prontidão, você está entregando valor para o seu cliente. Ele foi até a sua oficina. Você foi lá, apertou a mão dele, que agora você já pode apertar de novo a mão. Você apertou a mão dele, você olhou olho no olho. Né? Você deu atenção, você perguntou o nome dele. Ele falou o nome dele, você está chamando ele pelo nome. Você está entregando valor para o seu cliente. Aí, ó. Só fazendo as preparações lá. Só rebaixando os carros. Então, o que acontece, William? Então, assim, lá na mecânica da mente nas aulas, a gente fala justamente isso, entrega valor para o seu cliente. Como? E a gente dá várias opções para eles. Como você pode entregar valor para o seu cliente. Eu vou falar uma só, tá? Né? Quando o cliente, depois que termina o serviço, a gente dá presente para ele. Ó. Que é o quê? Um papelzinho com QR Code para pontuar a gente no Google, para ele falar da experiência dele na Tagma, e 2 bolachinhas maravilhosas que vêm do Pernambuco. A Roberta achou uma empresa de lá, a bolacha sensacional, que tem o logo da Tagma, e na outra bolachinha tá assim, tipo um agradecimento, né, por ter confiado em nós. É uma frase bem pequenininha para ficar visível ali. Então, assim, isso é um presente que a gente entrega para o cliente e ele acha aquilo o máximo, né? E a bolacha é gostosa. Então, assim, não é uma bolachinha murcha, não. É uma bolacha de qualidade ali.
que a gente entrega para o cliente que tem um custo baixíssimo, que isso daqui agrega valor. Né? Tem outras coisas que a gente faz lá. Então, William, essa questão aí, né, da precificação, quando você já entrega valor para o seu cliente antes, você faz além do esperado. Você eleva a expectativa, você consegue fazer. E a partir do momento que você utiliza de todos esses artifícios para você entregar valor e o seu cliente ficar satisfeito, ele vai pagar e não vai questionar. Agora vamos lá, William. Vou falar um negócio importante que nós vivemos nos dias atuais. A Tagma, ela tem lá o seu custo fixo e variável, todo lá os seus pontos. Então, assim, hoje, a gente faz de tudo para tomar o máximo de cuidado possível, né? Questão de aonde você compra, a questão da margem, parceria e tudo mais, né? Os colaboradores ali e tudo mais. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: olha só, a gente o período crítico da pandemia. Vamos colocar aí, William, outubro do ano passado, novembro do ano passado, que graças a Deus já né, conseguimos a questão das vacinas, ajudou bastante, as coisas já começaram a voltar a funcionar, tudo bonitinho. Só que teve uma consequência. Muitos aumentos, a gente teve aumento de combustível, aumento de energia elétrica, né? Muitas peças aí no nosso segmento sofreram, né? Mudança de valores, porque de uma certa forma estava faltando material, depois quando veio, já veio com valor ajustado, a peça veio, né, com valor maior, que nem no caso aí, por exemplo, teve algumas empresas que conseguiram um desconto ali do aluguel, mas aí retomou, aquela loucura toda, e aí, o que você faz? Então, assim, eu vou falar a Tagma. A gente teve questão de aumento de energia, né? Teve uma série de fatores, e eu ainda fiz uma estratégia doida, que assim, o salário dos colaboradores, eles estavam assim, se eu, com o meu Prolabore, de uma certa forma estava ficando bem complicado, quando eu ia no mercado, eu comecei a olhar para eles, eu falei, se eu estou sentindo isso, eu imagino eles. E aí, como é um time muito bem conceituado, que honra com os compromissos e veste a camisa, eu fiz uma proposta para eles. Eu falei, eu vou aumentar o salário de vocês sem ter condição. Olha só, eu vou aumentar o salário de vocês sem a empresa ter condição de fazer isso no momento. Só que eu estou criando estratégias, mas eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar de uma entrega maior de vocês. Eu vou exigir um pouquinho mais de vocês, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir honrar com os compromissos. Aí eu falei, eu vou entregar mais para o meu cliente, para o cliente da Tagma. A gente vai mudar os nossos valores para eu poder honrar com os compromissos, mas eu preciso muito de vocês. Vocês estão comigo? Não, estamos juntos. Então, assim, eu fiz um termo de comprometimento, eu fiz todo mundo assinar. Por quê? Para se nesse meio tempo aí, eles esquecerem, eu mostrar para eles, mas não precisou fazer isso porque eles estão honrando, graças a Deus. E ali eu comecei a entregar mais para o meu cliente, eu comecei a fazer muito mais coisas para o meu cliente. E eu comecei a aumentar o valor da mão de obra. De outubro do ano passado até o presente momento, eu aumentei o valor da mão de obra umas 4 ou 5 vezes, William. E não teve rejeição de nenhum cliente. Por quê? Porque eu estou entregando a mais para ele. Eu estou indo além da expectativa dele. Eu busquei informações fora. O que eu posso complementar para entregar para o meu cliente? Que eu não vou ter um custo, ou se tiver um custo, tem que ser baixo, mas que vai trazer um valor agregado muito grande e que eu consiga fazer essa alteração. E querendo ou não, eu ainda tive aí, né, uma renovação de contrato que o dono do imóvel ele aumentou mais uma porcentagem. Então, se eu não tenho esses números, William, como é que eu vou fazer para saber? Então, você vê a importância. E tudo que eu vou fazendo junto com a Roberta, as estratégias, quando a gente sentou agora na virada do mês de julho para agosto, geralmente o pessoal fala que agosto é o mês do desgosto, né? Eu já não posso falar isso. Eu tenho um negócio.
Eu nasci no dia 1º de agosto, então assim, né? O mês de agosto foi um mês com muito gosto, que quando ele iniciou, porque quando eu sentei com a Roberta para ver os números, a Tagma saudável. As estratégias e as tomadas de decisões pautadas em cima do que a gente estava vendo dos números, para não sofrer, surtiu efeito, então me deixou tudo bonitinho ali. Margem de lucratividade legal, tudo pá. Mas mesmo assim, se a gente não trabalhar esse estratégico, se eu ficar só ali arrumando o carro e precificando da maneira lá do PC, né, do preço do coração, eu não vou conseguir, né? O meu coração vai ficar muito triste, porque eu não vou conseguir arcar com todos os compromissos. Aí a energia vai cair, aí a tristeza vai vir, o desânimo, até eu conseguir arrancar uma motivação de dentro de mim para tentar reverter essa situação. A bola, né, das dívidas, ela pode ir rodando ladeira abaixo e ficando maior cada vez. Então, assim, a gente passa por um período doido, que se você não tiver isso daqui, eu, sinceramente, é por isso que eu me deparo com muitos donos de oficina, que às vezes eu tô conversando, o cara fala assim, eu tô passando, teve um que foi, assim, impressionante, eu fui visitar, tava num local, vou passar para visitar aquela oficina que aquele rapaz ali eu conheço. Eu perguntei para ele, aí, fulano, tudo bem? E ele já descarregou. Ele falou, não, Eduardo, não tá nada bem, velho. Eu não tô conseguindo pagar as contas da oficina. Já peguei empréstimo no banco e eu já não sei mais o que fazer. Infelizmente, é uma porcentagem. Saiu uma estatística no geral de uma porcentagem enorme de brasileiros que não estão conseguindo honrar com seus compromissos, estão com dívidas. Então, tem muita oficina mecânica aí com dívida. E que, assim, se não abrir a mente, não mudar a mentalidade, se não sair, né, a escolha foi ser mecânico tendo uma oficina. Pelo amor de Deus, já vem no pinote, já pula rápido para o outro lado do muro, muda a mentalidade, muda a maneira de pensar. Para quê? Para ser dono de oficina. Fazer mais um comentário aqui, William, né? Teve uma pessoa que ele colocou nos comentários lá, né, do patrocinado que a gente está fazendo aí, porque a gente está no período, né, das lives de aquecimento para as 3 aulas, né, da jornada resgate da oficina mecânica, a gente está resgatando lá. Teve um amigo que ele comentou assim, ele falou, mas para ter toda essa estrutura, o valor vai ficar muito caro, eu vou ter que roubar do cliente. Aí eu coloquei lá, será? E o ponto de interrogação. Aí eu ainda coloquei como? Ainda coloquei como assim, né? Será realmente que é isso? Agora você trazer a melhor entrega para o cliente e você cobrar o valor justo, porque assim, o fato de você aumentar não vai significar, né? Que você, sem dúvida nenhuma, está roubando o seu cliente. Não, você está fazendo uma entrega espetacular. Né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí, William, jogo rápido. Quando você ajusta aí, Edu, deixa eu só aproveitar e fazer um comentário também. Para quem está pensando, mas os números do DRE ali que você mostrou, cara, a crise, né? Porque agora a gente está sofrendo um pouquinho de inflação, aquela coisa de novo, mas, cara, quanta empresa tem aí que ela já tem mais de 100 anos? Olha o tanto de crises que elas já passaram. Mas a maioria dessas empresas sobreviveram porque são empresas que tinham noção dos seus números e estão aí até hoje. Por que tem oficina mecânica aí que está aí, que era do avô do cara lá, que foi a empresa foi fundada lá em 1940, a oficina mecânica, e tem até hoje. Passou por várias crises. Inflação, plano real, plano cruzeiro cruzado, sei lá mais o que já passou, plano Collor, tanto de crise aí que nem eu era nascido ainda. O quê? Número. Exatamente. Tem caixa, por quê? Tem caixa porque tem os números, tem o DRE. E assim, quando você consegue fazer a estratégia certa aí justamente para isso, mas e outra, né, William? Teve muita oficina que fechou também, tá? Infelizmente, tem algumas ali próxima da Tagma que fechou, né? Eu fico assim muito triste porque donos de oficina que ele começou a oficina ali, né, um pouquinho antes da pandemia, ele estava começando ali, né,
o seu trabalho ali, o seu sonho, veio a pandemia e a avalanche levou embora a oficina do cara. Então é muito triste isso, né? Quem ia imaginar que ia acontecer uma situação dessa, né? Muitas cidades, até a oficina fechou, assim, tipo, foi obrigada a fechar. Sorocaba mesmo aqui próximo do interior de São Paulo, onde nós estamos situados, foi considerado como serviço essencial. Não precisou fechar, né? Mas, assim, tem amigos que ficaram desesperados, falando assim, eu fui obrigado a fechar minha oficina, e eu não tenho caixa para bancar, não tenho funcionário. Começou a bater o desespero nos caras. Você vê interessante a importância de você ter os números, fazer a precificação correta, né? Então, é extremamente importante. Isso daqui que a gente passou hoje, William, tem mais pergunta para você fazer aí? Não, eu só ia falar para a gente vir, acho que para esse caminho mesmo, a gente fazer a reflexão disso aí, do conteúdo de hoje, que foi um conteúdo pesadíssimo, muito bom. Usando o jargão popular hoje, pesado. Então, ele assim, depende do óculos que você usa, né? Depende de onde você olha, ou a lente que você tem. Por exemplo, falar disso um dia para mim foi pesado. Hoje, assim, hoje eu sei da importância. Mesmo sem ser uma pessoa voltada para números, eu sou apaixonado pelos números hoje. Porque, assim, eu sei o quanto eu tenho que fazer as coisas acontecerem para honrar. Agora, você tomar uma atitude dessa, eu falei para os colaboradores, estamos aumentando o salário de vocês sem eu ter a condição, mas eu vou precisar muito mais de vocês. Sabe o que eu fiz mais, William? Ali no check-out dos carros, na hora que vai sair os carros ali, a gente agregou mais pontos para você visualizar. Tanto que eu estava reformulando ainda essa semana aqui, eu peguei de um amigo, olha só, eu peguei de um aluno da Mecânica da Mente, lá do Sul. Eu falei, me manda aí o seu checklist de saída. Ele me mandou, e eu comparei com o meu. Aí eu falei assim, aqui é igual. Opa, tem um negócio aqui. Não, isso aqui não é interessante, eu acho desnecessário. Mas esse daqui é necessário. Aí já passei para cá para eu checar mais. Então, assim, ficou um negócio muito top, muito legal, que o cliente vai falar assim, a gente tira as fotos e manda para ele. E eles falam, caramba, vocês verificaram até o step do carro, calibraram os pneus do carro e até o step, né? Outros fatores, uma par de ponto ali que a gente está analisando. Aperto de suspensão, verificar água, a gente dá de presente aquelas pastilhas que você coloca ali dentro do reservatório de esguicho, ali, para na hora que esguichar, cair não um sabão, mas um protetor ali, ajuda ali. Da Furts, né? Maravilhoso. Então, querendo ou não, você está protegendo também ali a borracha da palheta do seu carro, porque vai ficar mais leve ali, né? Fala oi, pessoal. Ali. Fala. Ô, mascote. Era ele então. Aí, valeu. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer, melhorar valor agregado. Agora, sim, para os amigos que estão aqui, só para a gente finalizar, tudo isso que você fizer, você primeiro tem que colocar na sua mente, tá? Você tem que colocar na sua cabeça, dono de oficina, que você tem que mudar a sua maneira de pensar, você tem que sair do outro lado do muro de mecânico, dono de oficina, para empresário, dono de oficina, escolher o perfil do seu cliente, começar a entender. Nenhuma das mudanças que você for fazer, você de maneira nenhuma, você fazer, sabe o quê? De maneira nenhuma, você simplesmente colocar nenhum pensamento negativo para essa tomada de decisão. Porque uma coisa eu aprendi uma vez assistindo uma palestra do Roberto Chiniachi, que ele falou, não bloqueie a venda na sua mente. Então, qualquer mudança que você for fazer dentro da oficina, não pense assim, nossa, o cliente, será? Nossa, vou perder o cliente. Não pense isso. Você fala assim, eu estou trazendo melhorias. Além desses clientes que eu já tenho, que eu estou cuidando deles muito bem, eu ainda vou melhorar a quantidade de clientes que eu vou ter, porque essas pessoas vão gostar, vai indicar outros, eu vou continuar fazendo um trabalho na internet, vai melhorar,
e automaticamente você vai fazer o quê? Você vai ter mais clientes. É a lei da atração. Por exemplo, muito fala assim, nossa, mas eu não acredito muito na lei da atração. Eu sou cristão. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, se você começar a analisar direitinho aí, né, eu acho que o pessoal de fora é que copiou ali de Jesus a lei da atração, estão usando, estão sendo beneficiados, e às vezes a gente tem isso na nossa mão e não sabe utilizar. Certo, William? É isso aí. Você quer deixar mais alguma frase de reflexão? Ou a gente pode Olha, encerrar? William, não, a única coisa que eu tenho para falar é o seguinte: dono de oficina, seja dono, empresário, proprietário da sua oficina. Seja um gestor eficiente. Mude a sua mente para você mudar seus resultados. Só tem uma coisa que você precisa fazer para mudar a cara da sua oficina: mudar você primeiro. Então a reflexão é essa: os números. Eu escuto todos os tipos de desculpa que você possa imaginar, William, de dono de oficina. Para você que está aqui no Instagram e está no YouTube, no Facebook, tem que entender o seguinte: todo dono de oficina deixa as desculpas de lado, começa a falar assim, eu vou aprender sobre números, eu vou. Dono de oficina, mano, o cara é fera, velho, ele arruma motor, acha defeito, faz um negócio, tem muito cara assim, eu já sentei na mesa aí de cara que assim, tem muito dinheiro, tem uma posição, é CEO de empresa, mas o cara admira, ele gosta de carro, ele admira o mecânico. Por quê? Porque ele consegue cuidar, resolver o problema daquilo que ele gosta e ele não tem capacidade de fazer. Então eu já presenciei isso. Então assim, você é um herói, você tem uma capacidade impressionante. Fazer o que você faz e aprender sobre os números não vai ser nada fora do comum. Eu já peguei pessoas que não sabiam mexer com nada de planilha. Quando ele aprendeu a mexer nas planilhas, ele falou, meu Deus do céu, eu não sabia que era tão fácil assim, eu achava que eu nunca ia aprender sobre isso. E hoje eles fazem. Então, assim, faça o que precisa ser feito para que você tenha o controle, seja saudável, você consiga fazer muitos investimentos, show de bola, para que você consiga fazer cursos, né? Participar de palestras, de imersões, comprar equipamento, melhorar a sua oficina, desenvolver, conseguir fazer um tráfego legal para divulgar o seu serviço para quem que realmente quer te conhecer. Né, se aquelas empresas que enganam, né, os donos de carro lá, né, aqueles autocenter que fala que está estourado o amortecedor, se os caras utilizam de estratégia de venda para obter o resultado deles, né, mas a gente sabe qual vai ser a colheita deles, a gente entrega. Então é praticamente um crime e pessoas não saber o serviço que você entrega. E ainda com a qualidade, sem dúvida nenhuma, aí vai poder agregar muito e ser muito abençoado. Então, faça o que precisa ser feito. Né? Dói no início, mas o prazer a longo prazo vale muito. Já começa a se imaginar lá na frente com tudo certinho. A sua mente já vai ser bombardeada aí de energia para que você consiga executar. Não jogue a toalha, não pense jamais em retroceder, sempre em avançar. Certo, William? Isso aí. Mesmo que seja devagar, um passo de cada dia, você vai chegar lá. Com certeza. Gente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente hoje, sábado, véspera de Dia dos Pais. Muitos donos de oficina que são pais também vão curtir o domingão com a família. Mas eu não posso deixar... Opa! Voltou aqui. Eu não posso deixar só de reforçar aqui. Quem está aqui com a gente e ainda não se inscreveu na jornada Resgate da Oficina Mecânica, não perde mais tempo. Vai aqui, quem está no Instagram, no perfil da Tagma Evolution, no perfil do Edu, se inscreve para a jornada Resgate da Oficina Mecânica. Vai acontecer dia 22, 23 e 24 de agosto, às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Vai ser um evento 100% online, gratuito e ao vivo. Dessa vez vai ser ao vivo, tá bom? Não perca essa chance, porque o Edu vai ensinar vocês todo o método para aprender a organizar a oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias.
tá bom? Não fica de fora, se inscreve. Pessoal que está no YouTube e no Facebook, o link para inscrever está aqui na descrição. Fechou? Gente, Show de bola. obrigado. Bom descanso agora no sábado. Até pro amigo aqui da... Cadê? Rapidinho. FN Preparações, que ficou agarrado nos carros até tarde. O conteúdo vai ficar disponível. Dá para assistir depois, amanhã. Aproveita, pega... Se você tem filho, pega o filhote ali, ó. Já coloca na TV, vem aprender, que vai dar tudo certo. Exatamente. Aos amigos que estão no YouTube e no Facebook aí, Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar. Tá bom? Deus abençoe. Ótimo final de semana para vocês aí. Se forem pais, feliz Dias dos Pais. E até amanhã, às 21 horas, que a gente vai ter bate-papo amanhã também, né, William? Vai ter aula amanhã, vai ter aula amanhã. Todo dia, até quarta-feira tem aula. É nóis. Então, fechou. Aquele abraço.